aos segundos domingos do mês. Israel, no tempo de sua peregrinação, lá no deserto, infelizmente caiu em muitas murmurações. Muitas vezes. Murmurou, inclusive, contra aquele homem de Deus chamado Moisés. E num desses momentos de murmuração, por juízo, Deus enviou serpentes no acampamento dos israelitas, que picavam as pessoas, e muitos morreram naquele episódio. Foi um juízo que se abateu sobre o povo de Israel. E Moisés suplicou a Deus que tirasse fizesse cessar aquela maldição, aquela praga. E Deus disse a Moisés: faz o seguinte, faz uma serpente de bronze. Porque bronze na Escritura é símbolo de juízo. Faz uma serpente de bronze. Coloca no alto de uma haste. E há de ser que todo aquele que picado olhar para a serpente terá cessado o efeito do veneno no seu corpo. E assim fizeram. Levantavam os olhos, olhavam para a serpente e eram desta maneira salvos, preservados. No passar de quase 1000 anos, e os israelitas haviam conferido àquela serpente de bronze uma misteriosa santidade. Os filhos de Israel começaram, séculos e séculos depois, a considerar aquela serpente de bronze um ídolo. A ponto do piedoso rei Ezequias haver destruído aquela serpente de bronze, quebrado, para libertar o povo de seu engano e impressioná-lo com a noção da inutilidade daquele ídolo. Ezequias chamou aquela serpente de bronze em desprezo, Neustã, pedaço de bronze, um simples pedaço de bronze, metal. Destruiu aquele ídolo. E uma pergunta que muito tem a ver com nossa palavra nesta manhã, que vai bem ao âmago dela, é: o que levou os israelitas a transformarem uma coisa boa, originalmente boa, uma ideia de Deus, em um ídolo? O que levou aqueles israelitas a transformarem aquela engenharia, aquela ideia de Deus em um ídolo? O homem adora, o ser humano adora. É feito para adorar. Os teólogos dizem que nós somos homolitúrgicos, ou seja, nós somos seres adoradores. Tim Keller, pastor em Nova York, recentemente falecido, ele diz: adorar não é uma escolha que você possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem é o que adorar. Assim como um rio caudaloso, forte, de um curso forte, não pode ser detido, mas pode ser desviado, assim também o que acontece com a nossa adoração é que, não podendo ser detida, por vezes ela é desviada, ela assume um atalho. Algo que começa no céu, em Deus, chega até nós como uma
enorme bênção. Pode chegar até nós como uma enorme graça. E nós convertemos em algo que adoramos. Peço que você abra Êxodo capítulo 20, os versos de 4 a 6, em que se diz, Êxodo capítulo 20, de 4 a 6, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. O primeiro mandamento que vimos em 2 palavras anteriores, Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Eu sou Yahvé teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Um Deus que nós vimos é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e um Deus que encarnou-se em Jesus Cristo. Agora estamos aqui e hoje vamos apenas fazer uma introdução a esse segundo mandamento. Uma introdução que pretendo não ser muito exaustiva. O Senhor diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em toda a criação. Aqui ele estratifica, como já observou o pastor Rubner, em 3 níveis, mas para descrever a realidade material como um todo. Em cima, sobre a terra, debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou Jeová, Yahvé teu Deus, eu sou Deus zeloso. A ideia de zeloso é aquele que zela por suas coisas. Tem até uma ideia correlata, às vezes, com ciúme. Não devemos tomar aqui no sentido meio que emocional, instável dessa qualidade de ciúme, mas eu sou um Deus zeloso. E faço algo. Quando há uma geração idólatra, isto repercute na sua sucessão. Isto vai adiante, isso passa de geração para geração. A idolatria, ela faz mal não apenas a uma geração, mas ela se perpetua como um grande mal de juízo, de ira de Deus, para usar um raciocínio do apóstolo Paulo aos Romanos. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso vai mostrar para nós, então, que uma família idólatra, que um povo idólatra faz muito mal aos seus próprios filhos e netos. Como é triste uma sociedade, uma cultura idólatra. E o contrário também é exponencialmente ainda mais verdadeiro. Quando se diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, isso é, uma geração que preserva o seu coração apenas no Senhor, que preserva o seu coração da idolatria, será, por assim dizer, muito bem-aventurada nas suas descendências.
É um povo abençoado aquele que se preserva de uma realidade idólatra, porque Deus ele faz misericórdia até 1000 gerações. Imagine você que a fidelidade, a pureza e a santidade de um homem ou mulher que preservam-se de serem infiéis ao Senhor, isto abençoa a muitas e muitas pessoas depois deles. Aqueles que me guardam, que amam os mandamentos. Esse mandamento aqui não está proibindo a obra de escultura. Está proibindo a idolatria. Se bem que você deve observar algo que, naqueles dias, as esculturas geralmente tinham uma finalidade idólatra. Hoje, usamos as esculturas para, às vezes, para fins artísticos, para outras finalidades, mas naquele tempo as esculturas tinham grandemente uma finalidade idólatra. Porém, nem toda a escultura era idólatra. Exemplo, os querubins que Deus mandou que se fizessem para que se colocassem na tampa, no chamado propiciatório da arca, um de cada lado. Aquelas eram naturalmente esculturas, mas claramente não tinham finalidade idólatra. A adoração envolve algo interessante. Envolve o prostrar-se e dar culto. Isso aí no verso 5. Não adorarás e nem lhe darás culto. Quando vieram os magos a Jesus Cristo, o menino ainda lá em Belém, diz que eles prostraram-se e adoraram. Quando o diabo faz a tentação ao Senhor Jesus, uma delas é tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque a adoração, ela implica em alguma demanda do nosso coração, do nosso espírito, mas essa mesma adoração se externaliza, se exterioriza em culto, em serviço. Não te prostrarás diante dela, nem lhe darás culto. E é interessante. Moisés está ali recebendo esses mandamentos, essas tábuas. Demora-se. E aí você tem uma gente impaciente lá ao pé do Sinai e diz, Moisés subiu ao monte e desapareceu, não volta mais. Vão a Arão e pedem, faz-nos um Deus. Ou faz-nos uma imagem, uma representação visível de Deus. Aí juntam os brincos de ouro, os braceletes de ouro. Fazem ali no deserto uma obra de fundição. Não sei se você tem ideia de quanto isso é alguma coisa muito especializada. Fazer uma obra de fundição no deserto, gente. Usando ouros e montando um bezerro. Que não é apenas uma representação de um ídolo no sentido egípcio da palavra, mas é como se fora uma representação do Deus de Israel. Isso aqui é mais trágico. Arão vem e diz, eis aí o teu Deus. E a gente vê chocado, e eu vou voltar a esse ponto numa das próximas palavras, mas a gente vê chocado o desvio da adoração do Criador para a criatura. O salmista diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus?
O nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum lhe sai da garganta. A eles se tornem semelhantes todos os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu auxílio e o seu escudo. O apóstolo Paulo dirá sobre isso que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que isso mostra para nós? Isso mostra que nós temos um problema conosco, irmãos. É que nós queremos um Deus moldado por nós. Nós queremos um Deus fundido por nós. Nós queremos um Deus engenhado por nós. Nós queremos um culto moldado ao nosso jeito. Nós queremos uma igreja moldada ao nosso jeito. João Calvino, um reformador do século XVI, dirá que o coração do homem, e no qual claramente ele se referia e se inseria, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Nas Institutas, quando Calvino vai falar no livro 1, capítulo 11, sobre a origem da idolatria, ele vai dizer algo assim: quanto, porém, à origem dos ídolos, é recebido de consenso virtualmente público, que se contém no livro da Sabedoria de Salomão, isto é, que seus primeiros autores foram os que conferiram esta honra aos mortos, no intento de lhe cultivarem supersticiosamente a memória. O que Calvino está dizendo aqui? Ele diz que esse movimento idólatra começou provavelmente com aqueles que, querendo reverenciar os seus ancestrais falecidos, começaram a prestar o culto aos seus ancestrais. Não apenas a memória, mas ultrapassaram o limite e foram para além para reverenciar em adoração os seus antepassados. Então, Calvino alinha-se àqueles que entendem que os primeiros idólatras, nesse sentido de fazerem os seus ídolos, foram aqueles que tiveram o culto aos seus antepassados falecidos. E ele continua: e admito sem reservas que antiquíssimo foi este pervertido costume, nem nego ter ele sido um facho de virtude, do qual mais se encendeu a inflamada paixão dos homens para com a idolatria. Todavia não concedo que esta foi a fonte primeira desse mal. Ora, que os ídolos já estivessem em uso antes que viesse a prevalecer esse desmedido anseio em consagrar imagens dos mortos, de que se faz frequente menção nos escritores profanos, evidencia-se de Moisés, quando narra que Raquel furtara um ídolo da casa de seu pai. E aí que Calvino vai dizer: a imaginação do coração dos homens é uma fábrica de idolatria. Calvino dirá então que é do coração que brota o culto idólatra. E aí você vai perguntar: mas essa coisa de idolatria, pastor Gilson, isso não é uma coisa de gente muito ignorante, de gente sem cultura, de gente sem formação educacional? Não é desses povos que vivem nessas trevas, nessas coisas assim, essa gente que não tem a civilização?
Irmãos, não teve uma civilização mais culta do que os gregos. Os gregos eram filósofos, berço da filosofia. Os poetas gregos eram extraordinários. As instituições, a democracia, boa parte do conteúdo democrático veio das antigas polis gregas, das antigas cidades gregas. Sabe, Paulo chegou em Atenas, o apóstolo Paulo, sabe o que ele ficou? Ele disse: eu vejo vocês absurdamente supersticiosos. Vocês têm ídolos para tudo, deuses para tudo. E para não ficar nenhum Deus sem ser contemplado e adorado, vocês fizeram um altar. O altar é ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo vai dizer, na verdade, sem saber, vocês, por terem negado o Deus verdadeiro, que de vocês é desconhecido, esse altar é a ele. Deus desconhecido. Uma sociedade culta e muito idólatra. Sabe por quê? Porque ídolo é um problema do coração. Os teólogos hoje têm dito que ídolo do coração é tudo aquilo que o homem adora por acreditar, encontrar nisso a satisfação para os seus desejos mais profundos. É tudo aquilo que o ser humano ama mais do que a Deus e que ocupa o lugar de Deus em sua vida, mesmo que apenas momentaneamente. Essa idolatria ocorre como consequência de uma deturpação de conceitos e crenças, a esfera cognitiva, de desejos, a esfera afetiva, e da vontade, a esfera volitiva. Ou seja, ocorre quando cada uma das principais áreas do coração é afetada. Então, para simplificar, o que é um ídolo? Os conselheiros bíblicos têm dado uma resposta interessante com a qual acho muito relevante. Dizem eles, ídolo é o que eu quero tanto que estou disposto a pecar para ter, e o que eu quero tanto que eu peco quando não tenho. Você entendeu isso? Esses dois lados? Idolatria é o que eu quero tanto que eu estou disposto ou disposta a pecar para ter, e o que eu quero tanto que eu peco quando não tenho. Peco para ter, peco quando não tenho. Está aí o seu ídolo. Isso leva a gente a pensar um pouco nas realidades graciosas de Deus, que podemos, às vezes, dar um tipo de culto, de adoração. Há coisas boas em nossa cultura. Vamos pensar um pouco nos feriados, nos dias especiais, nas datas comemorativas. Que estão não apenas na vida da igreja, mas estão na vida da cultura e as quais nós prestigiamos. Por exemplo, nós prestigiamos que essa sociedade valorize os temas da história bíblica da redenção. Valorizamos que eles lembrem a Páscoa de Cristo, que eles lembrem o Advento, o Natal de Cristo, que eles lembrem o Pentecoste, a descida do Santo Espírito. E a presença dessas ênfases em nossa sociedade ainda é uma expressão da graça e, de certa maneira, a influência de uma cultura cristã no mundo secular. Claro, nós não damos a essas coisas o mesmo sentido que tem o domingo, o dia do Senhor, mas nós entendemos que elas têm uma expressão louvável de graça. Também valorizamos as ênfases que a nossa sociedade dá a temas de família, temas familiares. Dia dos Pais, como hoje. Isso é bom. É tão importante que ainda nesses dias,
quando o sentido de pai, de mãe, de família estão tão decadente que essas ênfases estejam presentes na nossa sociedade, ora, isso é muito bom. Dia dos pais, dias das mães, dia das crianças, não só filhos, mas o foco na criança em si é uma coisa louvável, digna. Nós também valorizamos os temas patrióticos. Por exemplo, o Dia da Pátria, da Independência, a proclamação da República. Nós valorizamos essas coisas porque nós valorizamos a pátria em que vivemos como expressão da graça de Deus para conosco. Geralmente, quando eu trato disso, alguém já volta e fala: pastor, mas e o comércio? Em torno dessas coisas. Mas o que é que temos nós contra o comércio? As pessoas ganham seu trabalho, seu sustento dali muitas vezes. Sim, há áreas perigosas com o comércio. Quando coisas santas são trivializadas, banalizadas ou mesmo subvertidas, quando os elementos da fé são descaracterizados. Jesus falou sobre isto, né? Quando fizeram comércio lá no templo, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração e vocês a têm transformada em covil de salteadores. Sim, a gente lamenta que muitas vezes no comércio os focos são distorcidos. Agora, nada obstante, preste atenção. Qualquer evento que mobilize pessoas suscita algum tipo de comércio. Suponha que alguém dessa igreja se torne uma pessoa muito importante, o que não é difícil, porque há aqui pessoas de muita qualidade, se torne uma pessoa muito importante, e de repente alguém resolva comemorar o dia do nascimento dessa pessoa aqui de nossa igreja. Comece a celebrar e faça um feriado por conta do aniversário de alguém dessa igreja. Sabe o que vai acontecer naturalmente? Daqui a pouco alguém está fazendo um chaveirinho para vender, uma fitinha, não é? Está fazendo uma lembrancinha, está fazendo uma roupa. Olha a roupa que fulano ou fulana vestia. Porque é assim, isso é um processo inevitável. Qualquer evento que mobilize pessoas suscita algum tipo de comércio. Então nós temos essa influência aí na nossa sociedade. Mas também temos pontos sensíveis. Que são aqueles feriados ou celebrações que não se enquadram em nossa fé. Por exemplo, nós somos instados por Deus a honrar a memória e agradecer os que já morreram. E também não temos qualquer problema em que nós visitemos os túmulos, os monumentos funerários daqueles que já morreram. De certa maneira, nós estamos reverenciando as suas memórias. Temos até um dia para isso, dia de finados. Mas é preciso algum filtro aí. Por exemplo, quando nós começamos a orar pelos mortos, a pedir que sejam salvos após a sua morte, pedir que Deus dê a eles, após a morte, uma segunda oportunidade. Eu não preciso nem dizer que isso não faz menor sentido. Leia a Escritura e você vai entender que isso não faz sentido. A despeito, talvez, de boa intenção de muitas dessas pessoas. O Carnaval é outro feriado, por exemplo, com o qual não temos qualquer sintonia. As pessoas resolvam fazer um dia de licença para dar vazão aos seus desejos e instintos mais carnais. Nós sabemos o quanto isso tem feito mal ao nosso país. E se a palavra do Senhor é verdadeira, que Ele faz juízo, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem, é sinal de que esse tipo de realidade faz muito mal
a nossa sociedade, inclusive as futuras gerações. Nós temos, por exemplo, um feriado chamado Corpus Christi. Não sei se você sabe o que é esse feriado. É uma palavra latina para dizer o corpo de Cristo. O que se tem ali? É uma ênfase romanista de que o vinho e o pão se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Em realidade, quando você come ali, você não está comendo pela fé, você não está comendo pela representação, você está comendo a própria substância, o corpo e o sangue, bebendo o sangue de Cristo, literalmente. É isso que diz o Corpus Christi. E por essa razão, quando faz ali o sacerdote esse ritual e suplica a transformação daqueles elementos em natura, corpo e sangue, essa é a razão porque as pessoas ajoelham e adoram e prestam a sua adoração àqueles elementos e o colocam acima, erguem ali, e as pessoas dobram-se e ajoelham e oram e fazem súplicas e não colocam a mão e também não podem mastigar. Não sei se vocês sabem, há um livro de um autor britânico chamado John Foxe. É o Livro dos Mártires. Ele conta a história de muitos cristãos britânicos que foram levados à fogueira, muitos, inclusive crianças e idosos. Uma quantidade imensa de pessoas na época de Maria I Sanguinária foram mortos. E você sabe por que eles foram mortos? Eles foram mortos porque eles disseram: Jesus Cristo não está, o corpo dele não está ali em natura, em substância. Naquele pão e naquele cálice, o corpo de Cristo está glorificado, vivo à direita de Deus. E ao dizerem isto, foram mortos exatamente por esta razão. Quer ver uma outra dificuldade? É quando homens e mulheres do passado que trabalharam fielmente para o Senhor, e alguns inclusive chegaram ao martírio, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, chegaram ao martírio, como João Batista, foi decapitado a mando de Herodes. E aí você tem esses homens, Pedro, Paulo, João o Batista, João do Evangelho, que recebeu as revelações em Patmos, Tiago, irmão de João, o primeiro apóstolo a morrer. E aí nós podemos elevar tais pessoas, honrando as suas memórias, honrando quem foram, honrando aquilo que fizeram, mas ultrapassando um limite. Nós podemos elevar tais pessoas a algum tipo de adoração, a práticas tais quais dirigir súplicas a elas, nos ajoelharmos diante delas, fazermos imagens representativas e as colocarmos sobre nós e darmos a essas imagens valores e atributos místicos. Em junho, no nosso país, há grandes festas que se dedicam a algum tipo de adoração a um servo de Deus do passado. E essa é uma razão pela qual você deveria ser sensível ao selecionar, ao considerar a sua participação em eventos desta natureza. Não estou dizendo que você não possa comer o seu milho quente, a sua canjica, o seu amendoim, o seu caldinho, como aliás nós fizemos ontem, muito bom. Não é este o problema.
O problema é quando o nosso festejar endossa, fortalece um princípio idólatra. E crianças são incentivadas a isto desde cedo. Eu preciso concluir. Mesmo Tim Keller, que eu citei lá atrás, ele diz algo interessante. Ele diz: pessoas religiosas acham um Deus útil. Cristãos em crescimento acham um Deus belo. Há uma diferença entre você achar Deus útil, ter uma perspectiva pragmática, utilitária em relação a Deus, de você achar Deus magnífico, majestoso, belo. Sabe o que é a idolatria? A idolatria é uma paixão cega. E o que faz você manter-se firme ao ponto de abandonar uma paixão cega é um amor maior. É um amor maior. Um amor tão grande, ao ponto de dar a sua vida por Ele. Então, na verdade, para uma pessoa deixar o seu ídolo, que é uma paixão cega, ela precisa ter a contemplação, a realidade de um amor maior, de uma realidade viva que seja maior. Um dia lá na Babilônia, estavam lá 3 jovens hebreus, além de Daniel. Os nomes deles na língua babilônia era Mesaque, Sadraque e Abednego, mas esse é o nome Babilônia, não é o nome que a gente deveria lembrar tanto. Os nomes deles, judeus, eram Ananias, Misael e Azarias. E o rei Nabucodonosor mandou fazer uma imensa estátua. Uma estátua diante da qual todos deveriam se curvar e adorar. Na hora que rufassem os tambores, tocassem os pífaros, fizessem ali, os trompetes tocassem, todos deveriam se dobrar e adorar. E foi assim que se fez lá na Babilônia, à exceção daqueles 3 jovens. Não me dobro. Eu tenho um amor maior, uma fidelidade única. Eles foram jogados na fornalha, 7 vezes aquecida. E sabe o que o rei viu lá naquela fornalha? Não eram mais 3, eram 4 homens. E o quarto era semelhante ao filho do homem. Eles não se curvaram à imagem, mas lá na fornalha reverenciavam ali, no fogo, o filho do homem. Você já parou para pensar nisso? Eles não se dobravam à estátua, mas honram, aprendem e comungam ali no fogo, preservados com o Filho do Homem. Lembra da serpente de bronze, o Neustan, pedaço de bronze? Uma ideia de Deus que os homens transformaram em ídolos. Aquilo era um símbolo de Cristo. Porque Jesus mesmo diz, na conversa com Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo era um símbolo de Cristo. E a pergunta que fiz lá no início é: o que levou os israelitas a transformarem essa coisa boa dada por Deus em um ídolo? Penso que já ficou claro.
Mas há uma outra pergunta. É possível transformar Cristo em um ídolo? Essa é uma boa pergunta. É possível transformar Cristo em um ídolo? Sim. Mas como assim, pastor? Quando? É quando nós o convertemos em um Cristo, não conforme veio do céu, não conforme nos foi revelado, mas quando transformamos esse Cristo e o fundimos, e o ajustamos, e o moldamos à nossa imaginação, ao nosso gosto, à nossa expectativa, é aí que nós transformamos esse Cristo num ídolo. Um Deus, lembra-se, Deus foi convertido em um bezerro. A serpente de bronze virou o ídolo Neustã. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, transforma-se em alguma figura inteiramente distorcida. Uma representação, um tipo de imagem fabricada pela nossa imaginação. Então é preciso, e com isso eu concluo, é preciso manter as coisas na condição em que Deus as deu, no lugar, na finalidade na qual nós as recebemos de Deus. E adorar a Deus, e não as criaturas de Deus, e adorar a Deus, e não as nossas criações. Adorar a Jesus Cristo, que Deus enviou, aquele a quem Ele nos revela, e não num Cristo fabricado e moldado ao gosto do freguês. Esse Cristo não é o Filho de Deus. É um Cristo ajustado aos interesses e moldes do coração do homem, que é uma fábrica de ídolos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, se conosco, livra-nos da idolatria mais vil e grosseira, até aquela idolatria menos percebida dos nossos corações, coisas que amamos tanto, que pecamos para obtê-las, coisas que queremos tanto, que pecamos quando não as temos. Ajuda-nos a lembrarmos de dar culto somente ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.